Olá! No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a história do ensino de ciências no Brasil e no mundo. Vamos lá? Bom, primeiro, a gente tem que entender que a profissão de professor é uma profissão moderna, se comparada com outras profissões. Em termos de políticas, de salário, de valorização, até mesmo de organização social, a gente tem a docência como uma profissão que surgiu a partir do século XVIII e XIX, em termos de organização. Até então não se existia meios legais, políticos organizados de se formar um professor. Por isso, os cursos que a gente conhece hoje de licenciatura, eles foram instituídos em 1939. Eles são muito recentes até hoje. Por isso que os desafios são tão grandes na nossa profissão. Mas então vamos lá. Ciências nem sempre foi uma disciplina ou uma área obrigatória nas escolas. Por muito tempo, a gente tinha, nas escolas a opção de escolher entre um caminho ou outro. Um desses caminhos era o ensino de ciências, chamado o ensino científico. Houve contextos políticos, sociais, econômicos, externos à educação que influenciaram de forma muito pontual e muito específica o ensino de ciências. O contexto mais relevante que a gente tem nesse caso é a Guerra Fria. Mas peraí, o que foi a Guerra Fria mesmo? A Guerra Fria foi um período de uma guerra silenciosa, sem armamento, entre dois blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista. Cada bloco ali tinha os seus objetivos, as suas ideologias, mas tudo ali girava em torno de uma competição para atingir um objetivo que era chegar no espaço, na Lua. Então, os países que não eram desses dois blocos, eles se alinhavam a um dos blocos. No caso do Brasil, ele se alinhou ao bloco capitalista. Então, o que era feito naquele contexto, nos países Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, veio importado para o Brasil. Naquele contexto, então, a grande questão, o grande foco da sociedade era ter bons cientistas, bons engenheiros, bons químicos, bons físicos, para que vencesse aquela corrida espacial. Então, a política americana, ela pensou, vamos então fazer alguma coisa para incentivar as pessoas a gostarem de ciência. Aí tiveram vários estudos lá naquele contexto, várias proposições, e o que se entendeu? Que para formar bons cientistas, as pessoas tinham que gostar de ciência desde criança. Por isso, eles começaram a criar estratégias para que as crianças já gostassem de ciência. Daí houve um grande boom na divulgação científica, na questão de levar para as pessoas o que é a ciência, como ela é importante, o que faz um cientista. E isso daí repercutiu no Brasil. Um episódio, uma das políticas que esses estados capitalistas desenvolveram foram os kits experimentais. O que eram esses kits? Eram kits que você comprava na banca de jornal, na livraria, que vinha com revistas explicando conceitos químicos, alguns reagentes. Então a criança, o jovem, comprava esse kit e em casa mesmo ele fazia ali algumas experiências para já ir despertando nele o interesse pela ciência. O Brasil adotou essa política e importou para cá esses kits. Os kits vieram, foram traduzidos e foram lançados aí no mercado brasileiro. Só que teve um problema. Eles não foram adaptados para o nosso contexto. Eles foram somente traduzidos do contexto americano para o brasileiro. Aí tem um episódio que é sempre narrado pelos autores que estudam esses kits, que é um kit específico que pedia para usar neve. Então o kit dizia, você vai sair na sua casa, no seu quintal, pegar um pouco de neve e fazer o experimento com a neve.
Aí a gente sempre faz, né, esse comentário. Como que um aluno do Brasil, né, um jovem do Brasil, ia fazer esse experimento com neve? Se a gente não tem no Brasil, né, a neve como tem lá nos Estados Unidos. Então, esses kits não vingaram aqui no Brasil. Daí, o que aconteceu com o ensino de ciências? Como se queria formar grandes cientistas, pessoas bem capacitadas, a ênfase do ensino era a questão técnica. Era um ensino mais chamado de tecnicista ou utilitarista. Era um ensino que visava somente passar conteúdos para formar bem aquela pessoa. Daí houve uma grande valorização do ensino de ciências em relação a outros conteúdos, a outras áreas. E isso repercute até hoje. Muitas pessoas ainda têm uma visão equivocada de que ciências exatas são superiores às ciências humanas. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, nesse contexto dos anos 50, 60, 70, esse foi o foco do ensino de ciências, formar cientistas. Por isso, um ensino mais tecnicista. No Brasil, a gente teve um contexto particular, que foi a ditadura, que era uma época de repressão, né, de violência contra a opinião, a expressão. Então, não se pensava tanto nessa questão de formar assim, cidadão, de formar uma pessoa crítica, queriam formar trabalhadores. Até porque, nesse período, o Brasil teve um grande êxodo, né? Êxodo de pessoas que saíam da zona rural e iam para a zona urbana. Então, você tinha que formar pessoas, né, operários, para trabalhar nas empresas, nas fábricas. Então, o ensino, num todo, durante a ditadura, era mais voltado para formar trabalhadores, e não formar pessoas críticas que pensam, que refletem. Anos 80, a gente vai ter, então, uma mudança no contexto, tanto global quanto nacional. No contexto global, a gente teve ali grandes questões que influenciaram a ciência. Vieram remédios novos, agrotóxicos, né, novos processos, novas máquinas, e as pessoas começaram a questionar. A ciência, ela é neutra ou a ciência ela tem interesses próprios? O cientista, ele pesquisa coisas para mudar nossa vida para melhor, ou ele tem interesses econômicos, políticos, sociais? Esses questionamentos começaram a se materializar numa nova forma de ensinar ciência. Então agora a gente ensinava ciência para a cidadania, para a pessoa ser uma pessoa crítica, que conhece os lados positivos, mas também os negativos, que reflete, que critica, que debate, que expõe opiniões. E no Brasil, isso também foi muito influente, porque a gente saiu do contexto da ditadura e entrou no contexto da democracia. Então agora, as pessoas que já moravam nas cidades, que já tinham se estabelecido como cidadãos, né, locais, nos grandes meios urbanos, queriam agora ter voz, queriam agora ter opinião. Então a gente vai ter agora, a partir dos anos 80, da metade dos anos 80 até os anos 90, um ensino de ciências que pautava na criticidade, na cidadania. Então, a gente vai agora pensar também na formação do professor. Não é só levar conteúdos, mas também tem que formar um professor que esteja apto a ensinar esses conteúdos de forma que o aluno aprenda não só a memorizar, mas a pensar, a refletir, a criticar, a tomar ideias. Aí a gente vai ter também influência de muitos autores, como Vygotsky, que foi um psicólogo da União Soviética, né, do momento socialista, mas que influencia até hoje a educação. A gente tem também no Brasil Paulo Freire, que vai pedir uma educação libertadora, emancipadora, né? Então esse é o contexto do ensino de ciências a partir dos anos 80 até os anos 90. Anos 2000, a gente vai ter agora esse boom da globalização, das tecnologias, e a gente tem também uma questão muito delicada nesse contexto, após os anos 2000, que é o acesso à informação. Até então, a grande fonte de informação das pessoas era o professor.
as pessoas, né, os alunos, eles não tinham acesso a outra informação que não fosse o professor e o livro didático. Hoje em dia, isso já está caindo em desuso, porque o aluno chega na escola, ele já sabe coisas que ele já viu na internet, ele já viu, assistiu no YouTube, ele leu no Instagram, então ele já chega na escola com a informação. Hoje, então, o grande desafio do ensino de ciências não é só jogar informações prontas, mas é construir conhecimento. Porque o aluno já tem acesso à informação. O que ele carece agora é de conhecimento. O que é conhecimento? É uma informação que é processada, que é reestruturada, que é adequada para aplicação em conceitos diversos, em contextos diversos. Por isso, hoje, nosso ensino de ciências, ele foca muito na questão de construir conhecimento. A gente sempre vai ler sobre isso, né, nos trabalhos. Pensar hoje um professor que não seja tradicional, que não jogue informação, que não seja tecnicista, mas que busque com o aluno construir conhecimentos para que ele possa atuar nesse mundo globalizado. Então, é isso.